Olá, meu nome é Gustavo Brivio, eu sou professor de literatura, gramática e redação e hoje eu gostaria de falar de um tópico de gramática bastante interessante que se chama verbo de ligação. É um assunto que aparentemente é bem simples, contudo, da forma com que ele é pensado, ensinado e aprendido, frequentemente resulta em erros, em equívocos. Então observe o seguinte, a gente diz que um verbo é de ligação quando ele consegue estabelecer uma ponte entre dois outros elementos linguísticos. Preste atenção, se eu escrevo a seguinte frase: ela está doente. Entre ela e doente há o verbo estar. Esse verbo aqui será considerado de ligação se e somente se puder fazer a união entre esse primeiro momento da frase, entre esse primeiro elemento da frase e esse segundo elemento da frase. E como é que eu observo se ele faz a ligação entre o primeiro bloco da frase, entre o bloco nominal e esse segundo bloco nominal? Apenas a partir de uma técnica simples. Eu coloco esse verbo para o plural e observo, portanto, se o plural que ocorre nesse verbo consegue contagiar tanto quem está do primeiro lado quanto quem está do segundo lado ou no seu outro lado. Por exemplo, se eu coloco estão, a frase automaticamente, para estar dentro do português escrito de forma acertada, deveria ficar da seguinte forma: elas estão doentes. Portanto, o plural do verbo consegue contagiar, digamos assim, o primeiro bloco, ou seja, o sujeito da frase, e o segundo bloco nominal, ou seja, o predicativo do sujeito. Isso me dá certeza de que esse primeiro bloco encontra-se conectado ao segundo através de um verbo que chamaríamos verbos de ligação. Então, o verbo de ligação sempre e necessariamente estabelecerá uma ponte entre o primeiro bloco nominal e o segundo bloco nominal. Se essa ponte não estiver estabelecida, você jamais pode dizer que esse verbo é um verbo de ligação. Não seria um verbo de ligação. Nesse caso é. Agora, outro caso em que o verbo tem a mesma forma, mas não liga, é esse aqui, emblemático, que eu vou acabar, ou que eu vou começar a mostrar para vocês. Por exemplo, se eu escrevo ela está em Salvador. Pego o verbo que está no singular, o verbo estar, coloco esse verbo no plural, estão. O primeiro momento da frase, o primeiro bloco irá variar. Elas estão. Contudo, o segundo momento, o segundo bloco, primeiro bloco aqui, em ela, segundo bloco lá em Salvador. Esse segundo bloco não sofre variação alguma, continua no singular como estava antes, independentemente da variação verbal. Elas estão em Salvador. Se o que ocorre no primeiro bloco, quando o verbo está, sofre uma variação, não ocorre no segundo bloco, é porque esse primeiro bloco nominal não se encontra conectado, ligado a esse segundo bloco. Portanto, o verbo estar, nesse caso, não pode ser considerado um verbo de ligação. Ok? Então, toda vez que vocês quiserem, de fato, tirar a prova ou observar se um verbo funciona ou não como um verbo de ligação, você pega o verbo que está no singular, passa para o plural e vê se os dois elementos também se encaminham ao plural. Encaminhando, verbo de ligação. Não encaminhando, outro verbo qualquer, que não de ligação. Pode ser um verbo intransitivo, um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto ou ainda um verbo bitransitivo. Agora, de ligação ele não será jamais. Ok? Por hoje é só. Essa foi